Olá, você confere agora reportagens sobre assuntos que são destaque no Senado. O presidente do Senado vai cumprir a decisão judicial de instalar uma CPI para investigar ações do governo no combate à pandemia de Covid-19, mas deixou claro que discorda da determinação do ministro Luiz Roberto Barroso. Os procedimentos para a instalação da CPI da Covid-19 pelo Senado, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em decisão liminar, começam na semana que vem. A informação foi dada pelo presidente do Senado na noite desta quinta-feira. Respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, ela será cumprida a partir da semana que vem, na primeira sessão do Senado Federal, será lido o requerimento, já determinarei aos partidos políticos que indiquem os seus membros para o funcionamento dessa CPI. O requerimento para investigar no Senado ações e omissões do governo no combate à pandemia foi protocolado em fevereiro, com assinatura de 32 senadores, 5 a mais do que o mínimo de 27 apoios. Mas Rodrigo Pacheco alega principalmente que faltam as condições sanitárias necessárias, já que CPI exige presença física de parlamentares, depoentes e funcionários. Não que a CPI não fosse um instrumento apto em algum momento para poder apurar malfeitos. Nós temos que apurar todos os malfeitos ocorridos no enfrentamento a essa pandemia, de quem quer que seja, do mais alto escalão que seja. Esse enfrentamento tem que ser feito. E essa apuração tem que ser feita, inclusive no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas não era o momento, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento à pandemia. Turbulência política em plena pandemia é outro fator apontado pelo presidente do Senado para a CPI não ter sido instalada até agora. Não se queira acreditar que a CPI vai poder substituir o papel do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Controladoria Geral da União. Não fará esse papel. A CPI poderá sim ser um papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político, que é absolutamente inapropriado para esse momento da nação. O que não ajuda o Brasil, que vai gerar o insucesso, é a polarização, é a politização, é a judicialização da política, como acontece nesse caso. Nós temos dois caminhos, eu sempre disse isso, o da união das instituições, do amadurecimento das instituições, de cada qual cumprir o seu papel e tentar somar iniciativas que sejam para o proveito da nação brasileira, ou o caos em que se antecipa, por exemplo, uma eleição de 2022, no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito. A informação da decisão judicial foi dada durante a sessão plenária por um dos autores do requerimento ao STF e logo repercutiu entre os senadores. Acaba de ser publicado aqui pelo jornal O Globo e pelo G1 que o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, atende aos pedidos feitos por Alessandro Vieira e por mim e determina a instalação da CPI da pandemia do Senado. Essa decisão monocrática do ministro Barroso, ela é algo assim que interfere diretamente na nossa soberania, né? na instituição Senado. Mostra um desrespeito muito grande com a nossa casa. E onde é que isso vai parar, presidente Rodrigo Pacheco? Onde é que isso vai parar? Nós estamos com um poder acima do outro, claramente, e precisa de um freio. O ministro Barroso reconheceu que é um direito expresso na Constituição. É lamentável que seja necessário buscar o judiciário para que o Senado cumpra a sua missão e seu presidente instale a CPI, que é essencial para corrigir erros, identificar culpados e colocar o Brasil no rumo certo no combate à pandemia da Covid. O assunto também ganhou destaque no Twitter. O líder da rede, Randolph Rodrigues, escreveu que espera com urgência o início dos trabalhos para apurar os responsáveis pelo genocídio em curso no Brasil. Fabiano Contarato disse ser lamentável que o Senado, por omissão, seja obrigado a cumprir um dos seus deveres básicos. Jean Paul Prates, líder da minoria, também lamentou que o Congresso dependa de uma decisão judicial. Álvaro Dias, líder do Podemos, escreveu que é direito da minoria instalar CPIs e fiscalizar atos do Executivo. E Humberto Costa afirmou que Jair Bolsonaro operou para que a CPI não fosse instalada, mas agora ela será.
Senado aprovou por unanimidade uma mudança na Constituição para que empresas envolvidas na cadeia produtiva de vacinas tenham imunidade tributária por 3 anos. A PEC segue para análise dos deputados. Pela proposta, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal ficam proibidos de cobrar tributos sobre produção, armazenamento, comercialização, transporte e aplicação de vacinas para humanos, tanto no mercado interno como na importação. Para o relator da proposta de emenda à Constituição, a medida pode reduzir os custos da vacinação contra a Covid-19. Nós não podemos, no momento atual, que desejamos que as vacinas cheguem o mais rápido, o mais barato e de modo mais célere a todo cidadão brasileiro, onerar esses insumos com tributos municipais, estaduais e federais dentro do cipoal tributário que, infelizmente, o Brasil vive e que a reforma tributária ainda não soube desbastar de maneira adequada. A proposta de emenda à Constituição foi batizada de PEC Major Olímpio, em homenagem ao senador que morreu em março, vítima do coronavírus. Acho que é uma homenagem justa a um companheiro nosso que sempre teve coragem de se posicionar a favor das medidas em defesa à vida, em defesa à vacinação, em defesa ao distanciamento, aos cuidados com álcool gel, com máscara, enfim. Acho que o comportamento do Major Olímpio sobre esse tema foi absolutamente exemplar. Um grande amigo, eu tive uma ótima convivência com ele, como todos nós tivemos, e nesse momento eu acho que estamos exatamente deliberando para aprovar aquilo que ele pensava em fazer. A vacina deve chegar no Brasil em torno de $10. Com isso, teremos um preço menor das vacinas, consequentemente, a possibilidade de que municípios, estados, o próprio governo federal possa adquiri-las para aplicar em favor da imunidade do nosso povo, que está muito sofrido. Transferência de tecnologias da produção de vacinas contra o coronavírus para o Brasil, quebra de patentes e aproveitamento de laboratórios veterinários. Temas debatidos em audiência nesta quinta, na comissão temporária destinada a acompanhar as ações de combate à pandemia da Covid-19. A presidente da Fiocruz destacou o fato de a instituição ser detentora do primeiro registro definitivo da vacina contra o coronavírus no Brasil. A Fiocruz pretende entregar até julho 100 milhões de doses. Em breve, serão 2 linhas de produção ativas. Estamos, a partir desse momento, já com 2 linhas de produção, já alcançamos a produção de 900 mil doses por dia. E estaremos trabalhando nessa segunda linha de produção, com o segundo turno de trabalho, que nos permitirá a produção de até 1.200.000 doses dias. Uma das questões em debate hoje foi a quebra de patentes. Seria uma boa? Algo proveitoso ou que pode trazer impactos negativos? Os debatedores têm opiniões diferentes. Eu acho que a quebra de patentes, nesse momento, seria um elemento que traria uma dificuldade adicional. Se quebra a patente de um lado, obviamente que nós ficamos sujeitos aí às retaliações do outro lado também, né? Então, isso, na minha opinião, não seria uma forma, primeiro, oportuna nesse momento, e segundo, que também poderia trazer dificuldades para as próprias patentes nacionais. Como médico, como ser humano, como cidadão, como militar, entendo que a quebra de patentes pode ser, sim, algo útil neste momento. Mas, é claro, a Anvisa segue o regramento rigoroso que tem que obedecer e atuaremos, é claro, balizados por ele. Eu não tenho opinião formada, e nem o Ministério da Ciência e Tecnologia, em relação à quebra de patentes, em relação às vacinas. Compartilho da preocupação do nosso colega Dimas Covas, que se quebramos a patente de outros países, teríamos as nossas patentes também quebradas. Nós temos que ser pragmáticos, né? Quebrar a patente neste momento provavelmente vai gerar uma desorganização do mercado, gerar
um sentimento de desconfiança com relação aos poucos supridores de vacinas e poderia, na verdade, até mesmo atrasar esse suprimento no curtíssimo prazo de IFAs e de vacinas que nós tanto queremos. Outro tema a dividir opiniões é quanto à adaptação de laboratórios que produzem vacina animal para produzirem vacinas para humanos. Uma adaptação dessa fábrica exigiria investimentos, investimentos vultuosos. Você teria que transformar uma fábrica de vacina animal para as especificações de uma fábrica de vacina humana. Teria que mudar a questão do ar, da pressão, do isolamento, enfim, uma série de requisitos técnicos para atender às normas de produção da vacina humana. É possível? Sim, mas isso não vai acontecer no curto prazo e exigiria investimentos. Não é, na ótica da Anvisa, algo a ser descartado, muito pelo contrário. Entendemos que é algo a se evoluir. O Senado recebeu da Câmara dos Deputados o projeto que facilita a compra e a distribuição de vacinas por empresas privadas. Pelo texto, metade das doses adquiridas dessa forma poderiam ser aplicadas nos funcionários. Ainda não há consenso sobre o assunto entre os senadores. Depois de um início animador, com adesão maciça dos idosos, um choque de realidade. A imunização contra o coronavírus diminuiu o ritmo e o motivo logo ficou evidente. Não havia, como não há, vacinas suficientes. Isso ocorre no auge da segunda onda da pandemia. Diante do impasse, em março passado, o Congresso aprovou uma lei permitindo a aquisição de imunizantes pela iniciativa privada sob duas condições. A primeira seria aguardar o atendimento dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional contra a Covid-19. A segunda, que 50% das doses fossem doadas ao SUS e as demais utilizadas de forma gratuita. Eu sou a favor do projeto que permite à iniciativa privada adquirir doses da vacina contra o coronavírus e, com isso, vacinar a sua massa laborativa, os seus trabalhadores, desde que uma parte dessas doses, até 50%, possam ser disponibilizadas para o Sistema Único de Saúde. Com isso, no meu entender, a gente consegue avançar a fila de prioridades do Sistema Único de Saúde, porque vai passar a ter uma fonte de aquisição de vacinas oriunda da iniciativa privada e vai tirar das costas do Sistema Único de Saúde, do SUS, a necessidade de ter que vacinar esse grupo de trabalhadores que não são considerados prioritários nesse momento. Novos projetos de lei vêm sendo apresentados, flexibilizando ainda mais as condições para compra, distribuição e administração de vacinas por empresas privadas. O assunto é polêmico e vem sendo alvo de protestos fora e dentro do Congresso Nacional. Esta semana, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que permite às companhias privadas vacinar empregados e até familiares, descumprindo o critério universal e igualitário do Plano Nacional, até agora administrado pelo Sistema Único de Saúde. O projeto também prevê que as empresas possam abater do imposto de renda o valor das doses compradas e aplicadas conforme seus próprios critérios. Eu acho que tem esperteza demais nessa proposta. Primeiro porque os grandes produtores de vacinas estão negociando o que produzem apenas com governos. Aqui no Brasil nós já temos tido dificuldades de acesso às vacinas exatamente por isso. Temos doses de menos para gente de mais. Imagine o que aconteceria caso grandes corporações mundiais entrassem nesse mercado adquirindo doses para os seus empregados em prioridade. Na verdade, não existe um mercado para as empresas brasileiras comprarem vacinas e todo mundo sabe disso. Por isso, eu desconfio muito dessa proposta e acho que não está na hora de aprovar algo desse tipo. São os mais pobres, os que moram nas periferias, que mais adoecem e morrem nessa pandemia. Ora, se no momento em que nós vamos ter a possibilidade de solucionar o problema, nós vamos abrir um atalho para quem tem dinheiro poder se vacinar,
nós estamos condenando a maior parcela da população brasileira a não ter acesso a esse bem que é tão importante e garantido pelo Sistema Único de Saúde. Por isso é que nós vamos votar contra essa proposição e vamos, inclusive, tentar derrotá-la no plenário do Senado. O presidente Rodrigo Pacheco vai submeter o texto da Câmara ao Colégio de Líderes antes de levar o tema para o plenário do Senado. Vamos aguardar esse projeto aprovado pela Câmara para que possamos submeter ao Colégio de Líderes, que possamos identificar qual é o propósito de todos os líderes em relação a esse projeto, se há necessidade de um aprimoramento em relação à compra de vacinas pela iniciativa privada ou se devemos manter a situação atual tal como está na Lei 14.125. A pedido de líderes do governo, foi retirado da pauta no Senado o projeto que prevê a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. E os senadores aprovaram um projeto que cria um programa para ajudar pessoas que estão psicologicamente afetadas por conta do isolamento social. Agora o texto segue para análise dos deputados. O projeto aprovado cria no Sistema Único de Saúde um programa para o acolhimento de pessoas que estão sofrendo emocionalmente por causa do período de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus. Pelo texto, o programa deve ser mantido por pelo menos 730 dias depois do término de medidas de distanciamento social. A preocupação manifestada pelo autor da proposição é pertinente, pois busca enfrentar o problema dos agravos e transtornos mentais decorrentes da pandemia de Covid-19, que sabidamente estão ocorrendo em maior escala devido ao distanciamento social e ao temor causado pela possibilidade de infecção pelo vírus causador da doença. De fato, diversos estudos têm apontado para as consequências danosas da pandemia para a saúde mental da população. Assim, nada mais justo que se instituir uma política voltada para acolher e assistir essas pessoas no âmbito do SUS. Outro projeto de lei relacionado à pandemia estava previsto para ser votado nesta quarta-feira, o que quebra patentes de imunizantes, testes diagnósticos e medicamentos de eficácia comprovada contra a Covid-19. Mas líderes do governo pediram que o texto fosse retirado da pauta. Eles disseram que a proposta precisa ser mais debatida. A Câmara dos Deputados fará uma comissão geral sobre o tema, na liderança da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Portanto, alguns líderes conversaram acerca da possibilidade até de analisar, evidentemente, que isso passa pelo crivo da votação dos líderes, da compreensão de Vossa Excelência e do autor, para ver se faríamos o adiamento dessa votação para a semana que vem, se isso estiver garantido, porque adicionaríamos também essa visão, não só da Câmara, mas de outros agentes aí que estão tratando do tema. Precisamos ouvir mais para saber qual é a posição correta para o Brasil, porque uma decisão apressada, assodada, poderá, inclusive, obstacular o acesso de vacinas para o nosso país. Nós precisamos redirecionar o posicionamento do nosso Itamaraty. Aí eu concordo, mas quebrar a patente de forma unilateral, como se quer, nós poderemos estar dando um tiro no nosso pé. Alguns senadores protestaram. A suspensão temporária não é eu que peço, é um clamor que talvez, quando eu falava ontem com o Nelsinho, com um grupo de senadores, a emoção toma conta e aqui eu não vou deixar tomar. Não tem como, nós seremos condenados no futuro. O que vocês fizeram quando estavam matando os brasileiros e brasileiras? O que vocês fizeram? Você não podia pelo menos dizer ao mundo, quebra essa patente. Assegure pelo menos isso. Que o Brasil possa dizer lá fora para o mundo que nós somos do lado dos países em desenvolvimento. Queremos só vacina, nós queremos pagar. Eu suplico ao senador Paim e ao senador Nelsinho Trade que não retire essa matéria de pauta. Vamos votar e cheguem lá na Câmara, que vocês resolvam e façam um acordo com a OMC
para poder achar o meio do caminho. A nossa obrigação como representante do povo brasileiro é derrubar essa patente. Ninguém vai compreender que o Senado não derrubou essa patente em detrimento de meia dúzia de empresas multinacionais milionárias. Apesar dos pedidos para que o projeto fosse votado, o relator apoiou a posição do governo. Menos de 48 horas para poder me debruçar sobre esse assunto. Vocês sabem, eu sou médico, eu fui contaminado por esse vírus, fiquei internado 3 dias numa UTI. Acho que não teve ninguém aí de vocês que perdeu 2 tios próximos, irmãos da minha mãe. Inclusive, uma dessas pessoas me ajudou a criar. E eu não pude me despedir deles. Quero dizer a todos que é prudente a gente ouvir mais, sim. Não vai fazer mal se a gente conseguir agregar mais valor ao mérito desse projeto. Para que a gente possa dar uma resposta, mas uma resposta com R maiúsculo. Uma resposta que possa ter início, meio e fim a essa questão. O mesmo propósito de boa intenção que tive de pautar também será reeditado na semana que vem para pautar novamente esse projeto, mas ele será retirado da pauta de hoje e nós deliberaremos amanhã na reunião de líderes do Senado Federal às 10 da manhã se devemos reincluí-lo na pauta de quinta-feira, amanhã mesmo, ou se na pauta de terça-feira, já com os ajustes que possam ser promovidos pelo eminente relator. O presidente do Senado disse nesta quarta que o Congresso deve fazer, no futuro, uma reforma na Lei de Segurança Nacional. A norma de 1983, editada no regime militar, foi utilizada para prender ou indiciar tanto críticos como apoiadores do governo. Ações no Supremo Tribunal Federal questionam a constitucionalidade da lei. Na abertura do seminário online do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a modernização da Lei de Segurança Nacional. Para ele, a nova norma deve garantir a livre manifestação do pensamento e o direito de crítica, mas também precisa preservar o Estado democrático de direito. Quando se, a pretexto da livre manifestação do pensamento, o direito de crítica, a liberdade de imprensa, as liberdades públicas, se extrapola isso para poder se pedir, por exemplo, um regime de exceção, ou a revogação da Constituição, ou fechamento do Congresso, ou fechamento do Supremo Tribunal Federal, essas são situações, sejam de falas, sejam de ações, que precisam ser remediadas, precisa haver algum tipo de reação normativa, legislativa, judicial, à luz da Constituição, para que contenha esse tipo de arroubo, esse tipo de iniciativa. A lei está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal e foi usada recentemente para prender ou indiciar tanto apoiadores como críticos do governo federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que os deputados devem dar urgência ao assunto. A Câmara estará à disposição, pronta, para que na próxima semana nós já comecemos a discutir esse assunto com toda a altivez necessária, com um tempo mínimo para que o Legislativo produza e acomode os efeitos da lei que será aprovada no Congresso Nacional, não tem absoluta dúvida. O presidente do Senado também incluiu a Lei de Segurança Nacional no rol de temas que o Congresso precisa debater ao lado das ações na saúde e na economia. Ele defendeu a criação de uma renda mínima para combater os efeitos da pandemia. Hoje nós temos uma crise grave econômica que tem feito com que se aumente muito a miséria no Brasil. A fome bate à porta dos brasileiros. E é um tema que nós, presidente Arthur Lira, precisaremos tratar muito rapidamente para se garantir uma renda mínima cidadã às pessoas logo no pós-crise do coronavírus. O EcoSenado, programa aqui da TV Senado dedicado a assuntos do meio ambiente, aborda na edição de abril uma pesquisa recente sobre as possíveis causas dos incêndios florestais do ano passado no Pantanal. A seca e o calor extremo que contribuíram para os terríveis incêndios florestais que atingiram o Pantanal mato-grossense no ano passado podem nos levar a crer que foram consequência das mudanças climáticas. Mas a pesquisa desenvolvida pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, coordenada pelo professor José Marengo, aponta que não. Eles fazem um paralelo entre esse fenômeno que atingiu o Pantanal e a crise hídrica que atingiu
atingiu a região sudeste, em particular a cidade de São Paulo, entre 2014 e 2015, e mostram que, na verdade, elas possivelmente foram provocadas pelo mesmo fenômeno. Em princípio, quando falamos de incêndios, estamos falando de impactos. Mas o mais importante é avaliar a causa do fenômeno. E a causa do fenômeno foi, em parte, na seca. O fenômeno meteorológico deu início a uma situação de seca. A estação chuvosa, que janeiro, fevereiro, foi fraca em 2019 e em 2020. E o restante do ano, que é a estação de estiagem, foi mais seca do que deveria ser e mais quente. Toda essa combinação foi, como que disse, pronta, deixou todo o terreno pronto para a primeira faísca começar incêndios a propagar. E aí que veio justamente a ação humana. A ação humana, de certa forma, ajudou a gerar o impacto. O que aconteceu durante a seca é que se formou como uma barreira, que nós chamamos um bloqueio atmosférico. Em termos simples, seria como se fosse uma bolha de ar quente e seco, cada vez mais quente e mais seco, que não permitia a entrada de umidade, nem do transporte da Amazônia, nem das frentes frias que vinham do sul. E no caso do São Paulo, essa bolha ficou mais sobre a região sudeste do Brasil. Só que os impactos foram diferentes. Os impactos foram na forma da crise hídrica, porque afetaram basicamente áreas urbanas. No tanto que no Pantanal o impacto foi mais na biodiversidade e na agricultura. A íntegra dessa entrevista você vai ver na edição de abril do programa Eco Senado, e a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima. O programa Eco Senado vai ao ar sábado e domingo às 9 da manhã e às 4 da tarde. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição e programas como Eco Senado na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e até a próxima.